Mas, Mateus 14 fala de Jesus andando sobre as águas. Vamos ver esse capítulo? Ensina a gente sobre a fé, gente. O capítulo de Mateus é muito relacionado à fé. A gente tem que entender o que é a fé mediante a Jesus. Porque sem a fé, a gente não consegue milagres. Então, o cristão tem que estar constantemente na fé. Não é que acreditar no que os olhos veem, mas no que os olhos não veem, na palavra de Deus. Então vamos lá. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Quando os discípulos viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados, exclamaram: é um fantasma, e gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse: tende um bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se tu és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então, Pedro queria sentir esse poder. Andar sobre a água é um poder, né, gente? E ele pediu Jesus, manda o teu encontro. Na fé que se ele mandasse, ele ia ter condições de ir. Então, gente, testando Jesus, o poder de Jesus pela fé. Então Jesus respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, andou sobre as águas e foi em direção de Jesus. Agora vocês vão encontrar um caso sobre o que faz muitos cristãos fracassar, gente, e não alcançar a salvação. É que nem aquelas sementes que caem num chão que é ruim, ou entre os espinhos, a parábola, né? É a mesma coisa aqui. Demonstração só vai quem conseguir a salvação, aqueles que persistirem na fé, gente. Todavia, reparando na força do vento, olha só. Todavia, reparando. Então, ele estava indo para Jesus, ele está olhando para Jesus. Quando o vento, que é o mal, o vento ali eram as forças demoníacas, tentando destabilizar a fé dele. Olha só, gente, como é que é isso. Esse capítulo é assim, destabilizar a fé dele que estava sobre a água. Porque se ele consegue andar sobre a água e não cair, ele ia conseguir mais fé, ia ter mais poder abaixo da autoridade de Jesus Cristo. Ele ia ser muito mais poderoso, entendeu? Do que ele foi. Então, às vezes, ele estava caminhando com Jesus, mas ele estava ainda em fase de amadurecimento espiritual, gente. Isso é meio complicado de explicar, mas vou tentar. Todavia, reparando na força do vento, teve medo. Aí, quando ele reparou que o vento, que era um maligno, ele teve medo. Então desviou a atenção de Jesus, dos olhos de Jesus. E aí ele começou a afundar e gritou: Senhor, Senhor, salva-me, salva. Então, gente, é isso. Às vezes a gente está com um relacionamento com Jesus que não é muito maduro na fé, e aí vem um mau tempo para a gente, o vento que eu quero dizer, por exemplo, alguém fica doente, ou perdeu dinheiro, ou teve um acidente, ou o que seja, que tirou você do foco dele, você fica mais preocupado com a situação ruim na tua vida, da tua família, do que em Jesus, você vai afundar, gente. Porque você vai absorver teu tempo preocupado com aquilo e vai esquecer da palavra de Deus, que Ele está em controle de tudo. É isso que é o mistério, gente. É assim que a gente tem que aprender mais sobre Jesus e a sua palavra. Jesus estendeu imediatamente a mão e segurou e disse: homem, pergunta de pequena fé, homem de pequena fé, por que duvidaste? Viu? Ele duvidou da fé. Se ele tivesse seguido, ele não ia sentir vento, não ia nada abalar ele não ia cair. Mas isso, gente, aconteceu mesmo para a gente aprender hoje. Aqui, eu, você, isso é lição para a gente. Toda vez que tiver uma coisa muito ruim na tua vida, gente, perdeu até um membro querido, um filho, não importa, não tira a tua... Fica ali só pensando no filho, na morte, não. Perdeu um negócio, uma casa, muito dinheiro, não fica... Fica focado em Jesus, gente. Está controle de tudo. Não deixa a tua fé ficar mais, perder para a preocupação do mundo. Porque você preocupado com o mundo, quem está preocupado com o mundo, não está preocupado com a salvação, gente. É isso que eu digo, não está. E fatalmente não será salvo após a morte. Então os que estavam no barco adoravam
exclamando: verdadeiramente tu és o Filho de Deus, está vendo? Depois de atravessar o mar, chegaram a Genesaré. Jesus curou todos que tocaram, está vendo? Então, gente, é isso que eu quero dizer, que seja de alguma coisa útil para a vida de um cristão, que ainda duvida, que ainda deixa... A gente, nas outras orações, eu faço assim, eu peço sempre mais fé. Porque sem a fé, entendeu? Não dá, gente. Muitas pessoas botam logotipo no carro, fé, né? Fé, 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 mas praticamente não praticam a fé. Na hora que vem uma situação ruim, difícil, eles esquecem Jesus para tentar entrar em pânico por causa daquela situação. Entendeu? Causada pelo demônio. O demônio te abala com medo, com as coisas ruins da vida. Foi assim que ele tentou fazer com meu Deus, eu esqueci, me deu um pane, com Job, né? O Job, ele foi, o Jó, desculpe, né? Job em inglês, Job, o Jó, ele, é Jó, né? Eu acho que é isso. O Jó, ele foi testado também através da doença, de perder tudo, se ele ia ficar remoendo aquelas percas ou ia ficar pensando que Deus ia estar com ele no final de tudo. Então ficou aquele tempo de questionamento para fazer ele desistir, que o Deus estava do lado dele e não estava sabendo o que estava se passando com ele. Entendeu? Foi um golpe, então, para tirar a fé dele e ele acabar indo para o abismo. Mas ele acabou que no final ele quase perdeu, mas ele não. Ele falou: não, Deus sabe tudo e ele vai tomar conta de mim. Entendeu? Aí ele conseguiu, Deus falou, quando ele sentiu a firmeza nisso, aí foi a prova para o demônio que não é a circunstância que testa você para você saber se você está com Deus ou sem Deus, gente. Essa é a lição. Paz de Jesus a todos.